Eu sou psiquiatra. Psiquiatra também. Com o PhD em neurociências. Aqui na psiquiatria é uma situação parecida, mas eu percebi, isso eu aprendi quando eu escrevi um livro com um portador de esquizofrenia, o Jorge Assis. O livro chama Entre a Razão e a Ilusão. Sim. Desmistificando a esquizofrenia. Foi um exercício super legal, talvez uma das coisas que mais tem alimentado a minha prática. E eu estava com todo o cuidado de apresentar o quadro numa linguagem simples e tal. E aí chegou no final do livro, o Jorge falou, mas você não vai falar da questão neurofisiológica? Aí eu falei, meu Deus do céu, vou falar disso. E o Jorge falou, pô, eu li teus papers. O Jorge é um cara diferenciado, assim, ele falou, eu li teus papers, tem um monte de coisa. Livro Entre a Razão e a Ilusão, Desmistificando a Esquizofrenia. Prefácio da primeira edição. A condição humana não é linear e racional como queremos crer, mas se dá na convivência entre aspectos lógicos racionais e a dimensão subjetiva e atemporal do mundo mental. O balanço entre esses aspectos e dimensões permite que mantenhamos determinada sanidade mental, que possibilita que exerçamos nossos papéis sociais com criatividade. Tememos a loucura, pois ela está muito perto de nós. Todos passamos por situações emocionais ou físicas que nos colocam em contato com os limites da sanidade. Mas quando certas dimensões do mundo mental, tais como pensamentos e percepções, ganham preponderância e subjugam a racionalidade, limitando inclusive a subjetividade, entramos no campo da loucura, denominada psicose. Neste livro, abordaremos a experiência da esquizofrenia, uma forma de psicose, em que aspectos subjetivos, tais como fenômenos alucinatórios e delirantes, tendem a distorcer a compreensão da realidade. Que fenômenos são esses? Até que ponto eles restringem as pessoas que vivenciam a psicose? A experiência da esquizofrenia é extremamente complexa e de difícil compreensão, tanto para quem vivencia quanto para quem a acompanha de fora. É também assustadora, uma vez que significa prejuízo ou perda da capacidade de autogestão e do livre-arbítrio. Como os estados psicóticos oscilam em intensidade ao longo do tempo, as pessoas afetadas convivem com estados de sanidade e insanidade. Vivem literalmente entre a razão e a ilusão. A experiência de enlouquecer em consequência do efeito agudo de drogas psicotrópicas tem sido muito explorada em diversos textos e livros. Este livro vai além ao apresentar aspectos de uma condição humana singular, a esquizofrenia, por meio de narrativas dos percursos dos personagens que convivem com a doença. Procura mostrar também como um outro entendimento das coisas e a convivência com a loucura pode levar a grandes aprendizados, tanto do ponto de vista pessoal quanto compreensivo das pessoas que nos cercam. O processo de enlouquecimento que ocorre na esquizofrenia é um constante desafio à superação e à procura do melhor meio de promover a aceitação entre os diferentes pontos de vista. Aceitar não implica necessariamente concordar, mas entender que a visão diferente do outro faz sentido para ele e, com base nisso, construir um território comum de compreensão. Entre a razão e a ilusão é um convite para você construir um entendimento sobre o que é o processo de enlouquecer, ficar psicótico e conviver com essa condição ao longo da vida. Assim, os temas são apresentados a partir de 4 pontos de vista principais. A. De quem vivencia o processo. B. De quem convive com pessoas que vivenciam o processo, familiares e comunidade. C. De quem trata das pessoas que passam por esse processo, profissionais da saúde mental. D. De quem estuda a esquizofrenia, pesquisadores e neurocientistas. O livro utiliza linguagem simples e muitas ilustrações sobre assuntos relacionados à esquizofrenia. Descreve aspectos da vida das pessoas que têm esquizofrenia e de seus familiares, desde os primeiros sintomas, o caminho até o diagnóstico, uma compreensão do que é a doença, a busca de ajuda, o relacionamento com os profissionais da saúde e estratégias de tratamento.
oferece ideias de como lidar com situações e sentimentos que dizem respeito ao que há de mais profundo em cada um de nós, para a manutenção de um equilíbrio possível e saudável. O livro trata de forma realista os caminhos da recuperação, com o objetivo de oferecer entendimento e esperança. Introdução. Entendemos que há 4 visões distintas no contexto em que as pessoas com esquizofrenia estão inseridas: a da pessoa que tem esquizofrenia, a de seus familiares, a dos profissionais e da comunidade onde se vive. É importante frisar que cada uma delas é correta com base no próprio ponto de vista. Muitas das incompreensões a respeito da esquizofrenia ocorrem em razão da dificuldade de aproximar as vivências e as explicações dessas 4 visões. Apresentaremos neste livro como cada uma dessas perspectivas pode se constituir com a finalidade de promover a aproximação e o diálogo entre elas. Propomos que nossos leitores acompanhem nos 2 primeiros capítulos a trajetória de um personagem que chamaremos de Gabriel. Essa trajetória ilustrará a experiência da esquizofrenia nas várias visões. Nos capítulos seguintes surgirão outros personagens. Gabriel e esses outros personagens foram criados com base em experiência de várias pessoas com esquizofrenia que conhecemos há anos e no que elas têm em comum. Procuraremos mostrar ao longo do livro que a pessoa que adoece, ao passar por uma crise aguda, acredita nos pensamentos e nas percepções que tem. Mais do que acreditar, sente que eles estão acontecendo. Não é uma experiência comum. É uma experiência diferente, na qual a pessoa vive momentos muito difíceis de confusão, perplexidade e desorientação. Quando uma pessoa tem esquizofrenia, toda a família é afetada. Os familiares invariavelmente querem o melhor para a pessoa, mas veem-se envolvidos em situações muito difíceis e perguntam-se o que fazer, qual o melhor caminho, como conviver com a pessoa com esquizofrenia. Os profissionais, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e enfermeiros procuram ajudar a pessoa com esquizofrenia e seus familiares a aprender a lidar com a doença e a restabelecer sua saúde. Cada profissional, em sua área de atuação, tem um ponto de vista diferente. Em conjunto, procuram apoiar uns aos outros, de forma que os resultados sejam os melhores possíveis. Neste livro, a comunidade é composta por pessoas com quem a família e a pessoa com esquizofrenia têm uma relação próxima e cotidiana. Nas grandes cidades, ela se define bem pelo bairro e nas cidades menores por seus habitantes. Cada comunidade tem sua maneira própria de funcionar e influencia diretamente a forma como a pessoa com esquizofrenia e seus familiares se relacionam e como são acolhidos. A comunidade tem seus pontos de vista, que também tem um papel importante, influenciando a visão que a família tem da doença. A vivência com esquizofrenia pela pessoa e pelos familiares leva à necessidade de muita compreensão e busca de apoio dos profissionais da saúde. Ela promove grandes mudanças que exigem um novo aprendizado nos relacionamentos familiares, de maneira que a pessoa com esquizofrenia tenha o acolhimento necessário para redesenhar seu caminho de vida. Também é preciso aprender a viver na comunidade, pois a experiência mostra que uma postura de aceitação da doença e de não se envergonhar ou se isolar contribui muito para que as pessoas da comunidade compreendam que a esquizofrenia é uma experiência humana como tantas outras. Isso contribui para diminuir a discriminação e para que se restabeleçam relacionamentos sociais que tornam a vida melhor. É possível abordar a esquizofrenia e as práticas de tratamento de um ponto de vista científico, pois a esquizofrenia é a doença mais estudada na psiquiatria. Também é possível falar da esquizofrenia do ponto de vista da experiência pessoal, pois existem hoje muitos livros e textos autobiográficos em sites da internet. Nosso objetivo é preencher a lacuna que existe entre essas duas formas de abordar a doença. Assim, cuidamos tanto de informar com correção científica, como de falar a partir da vivência da esquizofrenia,
Para iniciar, apresentaremos as principais questões que nos guiaram na construção deste livro. Como acontece a esquizofrenia? Como aparece a esquizofrenia? Quais são as dificuldades para a pessoa perceber que o que ela está vivendo é uma doença? Será que essa percepção leva a uma aceitação ou, em vez disso, reforça a negação? Como a família lida com a situação de um de seus membros ter esquizofrenia? Essa forma de lidar pode mudar ao longo do tempo? A família pode ajudar a pessoa que tem esquizofrenia? O que fazer? Como agir? O que pode e o que deve ser evitado no relacionamento com uma pessoa com esquizofrenia? O que esperar dos tratamentos? Por que não existe um exame laboratorial que determina a presença da doença? Se não existe tal exame, como o médico sabe que a pessoa tem esquizofrenia? Como ele prescreve os medicamentos? Por que os medicamentos são importantes? Existem outros tratamentos para esquizofrenia, além do tratamento médico? Como esses tratamentos funcionam? Eles substituem a necessidade de medicamentos? As famílias podem se beneficiar de alguma forma com o tratamento? Quando a internação é necessária? Como é a internação? Quais são os profissionais envolvidos no cuidado da pessoa com esquizofrenia? Como a família deve lidar com a possibilidade de internação? A esquizofrenia é uma doença do cérebro ou da mente? Pode ser as duas coisas? O cérebro pode adoecer? O que acontece no cérebro da pessoa com esquizofrenia? E a mente, ela pode adoecer? O que se passa na mente da pessoa com esquizofrenia? A esquizofrenia muda com o tempo? Como acontece a recuperação na esquizofrenia? Por quanto tempo os tratamentos são necessários? Por que é possível ter esperança? Essas são algumas das questões abordadas nesse livro. Percebemos por meio da prática que a compreensão de questões que afetam diretamente a maneira como vivemos e vemos a vida é o tipo de entendimento mais difícil, pois só ocorre quando conseguimos promover mudança em nossa forma de ser, dando espaço para o novo. Tal processo começa com o reconhecimento de nossas experiências naquilo que o livro transmite, uma vez que ele não foi escrito para dizer o que é certo ou errado. Esse é o primeiro passo. O próximo passo do processo é pensar sobre a própria vida e as possibilidades que ela oferece, e então caminhar em direção às mudanças. Nesse percurso, que é necessariamente individual, cada um tende a achar seu jeito de caminhar. Entre a Razão e a Ilusão foi organizado em 7 capítulos. Cada um trata de um tópico que consideramos importante para a compreensão e um bom convívio com a esquizofrenia. Eles podem ser lidos de forma independente, mas consideramos que a leitura deste começo até o final propiciará uma visão mais completa da abordagem dada ao tema. Segue uma apresentação breve do conteúdo de cada capítulo. No primeiro capítulo, apresentamos o que é esquizofrenia, como se dá seu aparecimento e como ela evolui, levando à necessidade de um atendimento psiquiátrico e de saúde mental. Nesse capítulo, é possível entender, por intermédio de vivências dos personagens criados, Gabriel e sua família, quais são os principais sintomas da esquizofrenia, quando a pessoa vive uma crise da doença. Não se trata de uma descrição científica rigorosa, pois isso tornaria o assunto incompreensível para quem não é especialista. Ainda assim, a descrição segue um enquadramento científico, mas é apresentada por meio das vivências e do contexto em que a pessoa com esquizofrenia se envolve. Nosso objetivo é mostrar que a esquizofrenia é uma doença e que pode ser entendida, apesar das incompreensões que acarreta. No segundo capítulo, apresentamos as dificuldades de entendimento e aceitação da doença e seus tratamentos. É pela superação dessas dificuldades que é possível sustentar a fase inicial do tratamento, até se estabelecer um diagnóstico seguro da esquizofrenia, diagnóstico diferencial. Apresentamos alguns dos fatores que levam a um atraso no começo do tratamento e exemplos de caminhos que as pessoas podem seguir para superar esses fatores. Para se diagnosticar a esquizofrenia, é preciso um tempo de tratamento consistente, a fim de eliminar a possibilidade de a pessoa ter outros tipos de doença.
Mostramos que, com os tratamentos e medicamentos corretos, a pessoa pode sair da crise aguda se ela e sua família receberem as orientações para lidar com o cuidado que a esquizofrenia exige para ter seus sintomas controlados. O terceiro capítulo apresenta o que é a doença do ponto de vista científico e dados objetivos que permitem desmistificar vários aspectos relacionados à esquizofrenia, incluindo sua prevalência e a sobrecarga para os indivíduos, as famílias e a sociedade, os mecanismos cerebrais associados aos sintomas, tais como alucinações, delírio e alterações da cognição, os mecanismos de ação dos medicamentos, as causas da doença, ambientais e genéticas, as repercussões cerebrais da evolução da doença, neuroprogressão e as maneiras possíveis de atenuar essa evolução a partir da neuroplasticidade. O quarto capítulo mostra como é possível redesenhar o caminho de vida, mantendo os cuidados necessários com a esquizofrenia. Entretanto, mostra um erro muito comum em todas as doenças, que, como a esquizofrenia, exigem tratamento por tempo indeterminado. Achar que se está curado e abandonar o tratamento. Nosso personagem terá uma recaída com a doença, e em razão das condições em que isso acontece, precisará ser internado. O quarto capítulo mostra como é possível redesenhar o caminho de vida, mantendo os cuidados necessários com a esquizofrenia. Entretanto, mostra um erro muito comum em todas as doenças que, como a esquizofrenia, exigem tratamento por um tempo indeterminado. Achar que está curado e abandonar o tratamento. Nosso personagem terá uma recaída com a doença e, em razão das condições em que isso acontece, precisará ser internado. Mostraremos como é uma internação que segue os procedimentos atuais de tratamento. Apresentaremos outros dois personagens que vivem situações diferentes da de Gabriel, mas muito comuns na esquizofrenia. A pessoa que não aceita o tratamento, representada pela história de Francisca, e a pessoa que não responde bem à medicação, representada pela história de Carlos. Seguiremos a história de Gabriel ao sair da internação e mostraremos como ele retoma a vida, o processo de reabilitação e as perdas que serão, em parte, superadas com o tempo. Nesse capítulo, apresentaremos também informações importantes sobre os medicamentos, seus efeitos e quais são eles, inclusive com as doses comumente utilizadas. O quinto capítulo trata de um assunto que tem grande influência na vida das pessoas que têm esquizofrenia e de seus familiares, o estigma. A forma que escolhemos para abordar esse assunto foi mostrar como as pessoas se sentem em diversas situações. Apresentaremos também maneiras de lidar com a rotulação e a discriminação que o estigma acarreta. Nosso personagem, Gabriel, procura as drogas como forma de ser aceito, o que exigirá uma ação por parte da família e dos profissionais da saúde. Mostramos que há maneiras de lidar com situações estigmatizantes, o que é preciso não se deixar ser vítima da incompreensão da sociedade em relação aos transtornos mentais, em especial a esquizofrenia. O sexto capítulo tem como tema o convívio familiar, a relação dos familiares entre si, enfatizando que a pessoa com esquizofrenia é parte dessas relações. Esse assunto é muito mais vasto do que o espaço deste livro. Assim, escolhemos alguns temas importantes que podem contribuir para que a pessoa com esquizofrenia e sua família pensem em maneiras de construir juntos formas boas de convivência. Abordaremos, por meio de personagens, questões que envolvem a convivência a partir de situações reais que conhecemos e também de caminhos de resolução de problemas. Mostraremos a importância de a família procurar resolver os problemas, bem como o valor de se utilizar os recursos da comunidade para estabelecer uma rede de relacionamentos gratificantes e buscar que a doença não ocupe um lugar central nas relações, de modo que todos possam viver com qualidade e cuidar somente das questões da esquizofrenia em relação às exigências que ela acarreta. Isso é o que entendemos como caminhos de superação. O sétimo capítulo, que fecha o livro, apresenta a recuperação e novas perspectivas.
Apresentamos informações que permitem um entendimento da doença com base na ciência, pois acreditamos que essas informações ajudam a desfazer concepções errôneas sobre a doença e sobre a psiquiatria. Deixamos elas para o último capítulo, pois consideramos que é preciso entender o processo do adoecimento e da busca de tratamento de uma maneira vivencial, para que essas informações sejam mais bem aproveitadas. A experiência mostra que a recuperação na esquizofrenia precisa ser entendida como o resultado de um processo ao longo do tempo, mantendo os cuidados necessários para que a doença fique controlada, em que a pessoa e sua família vão aprendendo a lidar com as situações e a redesenhar caminhos que permitam uma vida com qualidade. Isso é ilustrado com a história de recuperação de cada um dos personagens, com base em histórias reais que conhecemos. Abordaremos a importância de participar de associações e grupos de apoio a fim de sair do isolamento e trocar experiências comuns, bem como de se organizar para a defesa de direitos. Por fim, falamos das pesquisas mais recentes sobre a detecção precoce da esquizofrenia, que se encaminha para, em um futuro próximo, possibilitar a prevenção da doença. Esperamos que a leitura desse livro apresente informações úteis e traga novas ideias para o cuidado com a esquizofrenia e um convívio com qualidade. Essa foi a motivação central do nosso trabalho: contribuir para uma vida melhor para as pessoas que têm esquizofrenia e seus familiares e apresentar essa doença como uma condição humana que pode ser compreendida e com a qual é possível uma boa convivência.